Boa tarde, turma. Tudo bem? Como estão? Espero que estejam bem. Gostaria de dizer que estou com muita saudade de vocês. A Jandiri já me contou que tem muitos alunos procurando para falar que estão com saudade da escola, saudade dos colegas, saudades da prof. Quer dizer que eu também estou com muita saudade de vocês. Que em cada bloco que vocês recebem, a prof elabora uma capa com todo carinho, colocando uma mensagem sempre carinhosa que vem lá do fundinho do coração, para que vocês saibam que a prof também está sentindo a falta de vocês. Também eu resolvi gravar alguns vídeos porque nós estamos corrigindo as atividades de vocês, certo? Todos os professores estão corrigindo as atividades. E nesse momento a gente percebe alguns erros bem típicos que vocês ainda continuam com alguns probleminhas, alguns detalhinhos que a gente vai ajustando aos pouquinhos. Então vamos falar um pouquinho de português. Português eu reparei na correção, na parte de textos, onde tinha interpretação textual, que a maioria não começa com a letra maiúscula. Não podemos iniciar uma frase com a letra minúscula. É totalmente errado. Sempre iniciamos uma frase com uma letra maiúscula. As frases elas têm início, meio e fim, ou seja, elas iniciam com uma ideia, elas têm a parte central dessa ideia e concluímos com a parte final, que seria a conclusão. Na produção textual, eu percebi também que tem alguns que ainda não tem aquela parte do entendimento que uma frase ela não pode ser composta uma frase de 5 linhas, de 6 linhas, de 10 linhas, ou eu começo um texto e vou terminar lá uma frase e termina essa frase lá depois de 15 linhas. Não pode, pessoal, isso não pode. Temos que melhorar essa parte de produção textual, que é muito importante, porque a gente escreve como a gente fala. Então precisamos melhorar esses detalhes. Quando nós vamos iniciar um pequeno texto, seja ele de 10 linhas, 15 linhas, a primeira coisa que a gente faz é fazer um rascunho. Nesse meu rascunho, eu vou ali colocando tópicos, onde eu vou colocando a ideia. Qual vai ser o tema do meu texto? Por exemplo, o coronavírus no mundo. Digamos que eu fosse fazer um texto assim: o coronavírus no mundo. Essa é a minha ideia, o meu tema, o coronavírus no mundo. Ai, mas como é que eu vou iniciar esse texto? Bem, eu vou iniciar esse texto falando um pouco do que é o coronavírus, né? Qual a ideia principal, a pergunta que vai gerar toda a questão reveladora do meu desenvolvimento do meu texto? Eu tenho que fazer perguntas chaves, porque assim eu vou conseguir elaborar um bom texto. Então eu preciso elaborar em tópicos, certo? Então, se eu for falar sobre o coronavírus, eu vou começar dizendo que nesse ano de 2020, as pessoas, todas as pessoas, foram surpreendidas por uma pandemia chamada coronavírus ou Covid-19, onde o mundo todo teve que passar por mudanças. E ainda estamos passando por mudanças. Esse é meu início do meu texto. Mas eu preciso ter lá o desenvolvimento. O meu início, vamos para o meio. Então eu já dei um início no texto, contando um pouquinho o que aconteceu nesse ano, né? Agora o desenvolvimento. Eu vou falar como atingiu as pessoas essa pandemia. Então eu vou falar um pouquinho sobre a morte de muitas pessoas, sobre a mudança de hábitos das famílias, os hospitais cheios de pessoas internadas em UTI, muitas em estado grave. Muitas pessoas também não estão se cuidando, não usam máscara. Muitas pessoas ainda não entenderam que é importante hábitos de higiene, nunca tirar máscara quando a gente sai, trocar de 2 em 2 horas, não contaminar a máscara, a gente
precisa pegar sempre pelas alças. Então, essa é o meu desenvolvimento da minha história. Mas como é que eu vou finalizar isso? Eu vou finalizar isso contando que todas as autoridades, todos os cientistas, os médicos estão envolvidos numa luta em pesquisas para a criação de uma vacina, mas que ainda infelizmente não temos, mas que todo mundo está trabalhando para isso. E que hoje em dia as pessoas, devido a essa pandemia, mudaram muito, muito, muito toda a sua vida. Aí vocês vão botando o complemento que vocês querem, mas este é mais ou menos um exemplo como eu vou elaborar um texto, tá? O próximo videozinho que vocês vão ver é sobre matemática, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o material dourado e outras coisas mais.